a temática da apresentação e discussão é médicos com deficiência, a ser apresentado pela professora Lilian Pasqualin. E nós sabemos que os médicos, como qualquer outro grupo profissional, podem sofrer problemas de saúde, não é, importantes, ou apresentar deficiências. E Lilian escolheu esse tema, é um tema muito importante no escopo do nosso projeto. Então, por favor, a professora Lilian é professora de medicina legal, e também isso eu acho que tem a ver com a escolha da sua temática. Então, por favor, Lilian, podemos começar com sua exposição. Obrigada, professora Rilva, obrigada a cada um dos participantes desse projeto tão palpitante, não é? Esse é um tema também bastante... suscita, né, opiniões bastante controversas, vou usar a palavra de novo, bastante palpitante para a gente estudar, e eu só tenho a agradecer, foi muito interessante, tem sido, né, muito interessante estar aqui com vocês, a gente está chegando à reta final, né, desse encontro de 2021. Bom, nós temos cada vez mais falado sobre a questão de acessibilidade, as mídias sociais recentemente têm dado muito maior visibilidade, usando uma palavra, né, do contexto atual, um empoderamento às pessoas, às minorias. Não tem sido mais fácil fazer com que essas pessoas se coloquem numa posição de visibilidade, e é interessante porque os médicos, eles sempre ocupam, de uma forma geral, eles sempre ocupam um nicho da sociedade que é visto de uma forma muito privilegiada. No entanto, nós temos entre nós também, obviamente, pessoas que apresentam essas condições de deficiência, sejam elas congênitas, sejam elas desenvolvidas posteriormente, antes ou depois, né, de adentrar a carreira médica. Então, sobre isso que a gente vai falar no decorrer dessa apresentação. Muito bem. Algo interessante nessa temática é que nós temos, no mais das vezes, registros bastante escassos sobre essa população, até por uma questão envolvendo preconceito, porque eu li algo muito interessante, quando a gente fala de um médico com deficiência, é possível que em alguns contextos já se evoque uma noção de incompetência presumida, veja que coisa forte, não é? Então, algumas pessoas não gostam muito de tratar desse tema, se revelar. Em algumas pesquisas, por exemplo, nós percebemos que as pessoas eventualmente não respondem. Isso vale para o Brasil e vale também para o mundo. Nós vemos, às vezes, estudos com um N que não é muito grande. E a gente, quando fala de registros escassos, não está falando não somente do quantitativo, por exemplo, desses médicos, desses profissionais, ou médicos ou estudantes de medicina, não é apenas o numérico dessas pessoas, mas também a questão qualitativa no que respeita ao tipo de deficiência que essa pessoa pode apresentar, e qual é o nível de influência que essa deficiência exerce sobre a sua atividade, ou não. Qual é mudando, né, o paradigma, qual é o nível de obliteração que essa pessoa pode ter ao ter negado para si, né, ao não ter para si a acessibilidade necessária para exercer a sua profissão com a acessibilidade, né? Então, além, né, das questões que nós já falamos, é interessante também a gente destacar essa questão da temporalidade da condição, ou seja, essa condição, ela preexiste a chegada desse profissional à área médica, seja como estudante, seja como profissional. Se ela não preexiste, se ela veio depois, se ela não é congênita, se ela veio depois, ela aconteceu durante a sua formação ou já durante a sua prática profissional. Por que é importante a gente falar rapidamente sobre isso? Porque se ela pré-existe, eu entendo que o indivíduo que, mesmo com uma condição considerada limitante por muitos, decide, né, se inscrever num curso médico, ele já tem dentro da sua mente, né, na sua estima, uma situação assim mais bem resolvida.
provavelmente ele já tem outras conquistas prévias que o faz se sentir capaz de enfrentar mais aquele desafio, e só o fato de ele escolher a medicina já é uma nova superação, né? Já é um novo momento, mas que ele se sente capaz, né? Se ele já vem convivendo com essa, ele tem um background de convivência com essa deficiência, mas em várias oportunidades da vida, provavelmente ele teve vários desafios superados, e esse seria então mais um. Agora, se isso acontece durante a formação, durante a prática profissional, pega a pessoa de surpresa, é preciso se falar também na questão da reabilitação, né? Como é que esse profissional, agora vivendo uma nova realidade, pode se adequar a algo que muitas vezes era invisível para ele. Talvez ele nem prestasse atenção no quão importantes são os meios de acessibilidade para que a prática médica possa, então, ser exercida. Talvez ele nem estivesse prestando muita atenção na existência de uma rampa, de todas aquelas coisas que foram faladas, né, no nosso encontro passado também por Isabela, ou de outras formas de adaptação para que aquela pessoa possa se inserir, então, naquele contexto profissional. Muito bem, se eu falo, então, de um indivíduo que acabou de entrar numa escola, numa instituição, essa instituição, ou está, né, já num local de prática efetiva da sua profissão, essa instituição, ela, de fato, está equipada, adaptada, preparada para receber esta pessoa, ou esta pessoa que já vive lutando ao longo da vida, não é, por situações que lhe sejam mais favoráveis, na verdade, menos desfavoráveis, ele já vem lutando com aquilo. É ele que vai ter que se movimentar para que essas adaptabilidades cheguem até a sua pessoa. Ou a instituição, como um representante, digamos assim, da sociedade no meio educacional, já estaria, então, prevendo essa preparação, né? Então, no caso dessa figurinha, né, aqui do meio, nós percebemos já de cara uma mesa, né, numa altura correta, onde uma cadeira de rodas pode se encaixar, tem uma largura razoável. Nessa figurinha aqui do canto direito, nós vemos uma situação em que o indivíduo também, não é, chega num momento que ele pode exercer ele pode ser pleno, ele pode exercer a sua liberdade. Não quer dizer que esse indivíduo que está em pé aqui, ele se livrou necessariamente da cadeira de rodas, mas essa figura dá uma sensação, dá uma representatividade, digamos assim, de liberdade, né, para que ele possa, então, exercer adequadamente a profissão que ele escolheu. Bom, dito isso, a gente precisa falar da representatividade da pessoa com deficiência no meio médico, né? Em princípio, nós poderíamos fazer uma conta básica e dizer, bom, se naquele país ou naquela região nós temos um percentual X de pessoas com deficiência, eu teria, então, uma certa proporcionalidade quando eu falo do curso médico propriamente dito. Nós sabemos, com dados do IBGE, que nós temos cerca de 47 milhões de pessoas, estou arredondando, né, de pessoas com deficiência no Brasil, porém, menos de 7 milhões são portadoras de um curso superior. Dentro desse nicho do curso superior, quantos estariam na medicina? No Brasil, nós temos vamos falar daqui a pouco, né, mais adiante um pouco, nós temos uma lacuna muito grande no levantamento dessas pessoas dentro dos cursos médicos, dentro da profissão médica. Mais recentemente, a partir de 2016, nós tivemos uma iniciativa a partir do Conselho Federal de Medicina, que eu vou apresentar mais adiante, mas, em princípio, nós trouxemos aqui alguns dados de outros países, como, por exemplo, no Reino Unido e nos Estados Unidos, onde aproximadamente 20% da população tem algum tipo de deficiência, porém, cerca de 2% de médicos, né? Ainda no Reino Unido, falando dos estudantes de medicina, eles estimam um percentual de 4,1% de estudantes tendo algum tipo de deficiência no curso médico. Já na Austrália, se identificou que menos de 2%
dos alunos do curso médico são portadores de algum tipo de deficiência, contra, por exemplo, 5% mais que o dobro em outros cursos. Então, assim, a representatividade de pessoas com deficiência dentro da instituição acadêmica, ela tem se mostrado aquém da média nacional estimada nesses países, e, além disso, comparando-se o curso médico com outros cursos, no curso de medicina também tende, até o momento, a ser menor. Então, no Brasil, o que nós temos feito são razoáveis projeções, porque não tem, assim, estimativas, vocês vão ver quando eu apresentar os dados do Conselho Federal de Medicina, não é? Nós não temos estimativas tão sólidas, digamos assim. Então, se nós fizéssemos uma projeção de alguns trabalhos falando de 2,6% de médicos, né, menos de 0,5% de estudantes de medicina, comparando, então, fazendo uma estimativa, né, uma projeção com a população, nós teríamos a expectativa de Isabela quer entrar. 10 mil, então, peraí, só um momentinho, porque eu estava fora da tela, pronto. Nós teríamos a estimativa de aproximadamente 10.400 pessoas, né, portando deficiência na comunidade médica entre estudantes e profissionais. Muito bem. Eu me vali aqui, né, de um título, Razão e Preconceito, só para trazer uma pequena bossa, né? Sei que a professora Rio é dada a literatura, mas por que eu escolhi, nesse momento, esse título? Veja, é interessante pensar que, dentre as profissões consideradas, né, em algumas enquetes, algumas pesquisas realizadas, algumas das profissões consideradas mais confiáveis, em primeiro lugar, assim, no topo do ranking, estão os bombeiros. É muito interessante isso. E as profissões da saúde, elas normalmente estão ali elencadas. A enfermagem, os farmacêuticos, e em algumas delas os médicos também, não todas, certo? Mas, independente disso, de toda sorte, você, quando procura um profissional, você precisa, dentro da medicina, vai cuidar da sua saúde, você precisa ter com ele uma relação de confiabilidade, né? Considerá-lo capaz de tratar do seu problema. Paradoxalmente a isso, nós temos essa discriminação, não é? São vários os tipos possíveis, mas dentro das categorias, né, discriminatórias, nós podemos falar do chamado ableísmo, não é? Que se trata, nesse caso, de uma neologia do termo able, né, capaz. Não seria necessariamente um capacitismo, só que a pessoa pode fazer, a coisa vai bem mais além. Nós estamos, então, falando de um favorecimento de pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, pelo menos visível, em detrimento daquelas pessoas que as possuem. Então, assim, é algo bastante geral, né? Opa, desculpa, passei 2 vezes. É algo bastante geral, né, em todas as áreas. Então, de fato, é uma discriminação. Um outro conceito seria o contrário, né, a discriminação das pessoas com deficiência, né, em favor daquelas que não as possuem. Mas o fato é que, eventualmente, em qualquer circunstância, nós vemos as pessoas sem deficiência, as pessoas tendo N privilégios, sejam eles na profissão ou não. Bom, falando disso, então, eu tinha comentado logo no início, né, que as mídias sociais deram, então, uma visibilidade maior às pessoas e trouxe um empoderamento às minorias para que elas se organizem, para que elas reivindiquem seus direitos. E, assim, nós temos visto recentemente vários portais de dimensões gigantescas falando sobre isso. Eu separei 3 para trazer aqui nessa reunião, que trata, inclusive, desse termo chamado grind culture, que seria a cultura de moer. Algumas falam hustle culture, a cultura da labuta, né? Aquilo que você tem que se jogar, que ser sempre extremamente perfeito, extremamente capaz, extremamente alcançável, acessível, eles chamam de reachable. Tipo, você tem que estar sempre disponível, né? E aí, dos mantras, né, dessa cultura seria vai fundo ou vai para casa. Tipo assim, ou você realmente nos dá aquilo que nós esperamos de você,
ou então você é considerado um fraco, que é exatamente o título, né, dessa reportagem do AOL, que é bem... Nós temos 3, uma de 2019, uma de 2020 e uma de 2017. Uma do AOL, uma da BBC News e outra do New York Times, falando sobre essa questão da aspas suposta, né, incapacidade médica, de como eles se sentem, né? Então deu voz a esses médicos, que, como eu disse em um outro artigo que eu li, algumas pessoas nem gostavam de si, quando faziam alguma pesquisa, elas nem gostavam de se pronunciar, de dizer que tinham aquela deficiência, justamente porque se sentiam envergonhadas ou tinham medo dessa questão da incapacidade presumida. Então, aqui, né, uma pessoa dizendo que ela estava sentindo que estar, né, fora daquele padrão trabalhista estava levando o resto da sua equipe a uma sensação de que ela estava sendo inconveniente, né, de que ela estava sendo inoportuna. Então, essa pessoa se envergonhava, isso é um médico falando, se sentia mal sobre isso, mesmo sabendo que essa pessoa tinha acabado de sofrer um AVC. Então, ele estava com uma condição de deficiência em decorrência de uma outra condição, de um agravo, né, da saúde, e mesmo assim estava se sentindo culpado, né, achando que estava sendo uma sobrecarga para o restante da equipe, achando que a equipe estava se incomodando com aquilo, e muitas vezes isso de fato acontece. Nesse segundo exemplo aqui, um médico, trata-se, né, de um médico que recebeu uma órtese na perna desde muito pequeno, e um belo dia no centro cirúrgico ele estava se aprontando, né, fazendo lá suas manobras de asepsia, e tocou sem querer naquele tablado, né, no equipamento que já estava esterilizado. E a enfermeira gritou muito com ele, e nesse meio tempo o chefe da equipe olhou para a órtese dele e meneou a cabeça e disse: sai daqui. É como se você fosse um touro numa loja de porcelana, né? Humilhando esse médico. E a partir dali ele disse que queria vê-lo assim, no pé, enquanto ele estava operando, era um cirurgião de cabeça e pescoço, enquanto ele estava operando e os outros alunos estavam ali mais à frente, ele queria estar olhando as mãos dele o tempo todo e que ele estivesse lá bem longe, né? Lá junto dos pés do paciente que estava sendo operado, lá no final, para não chegar nem perto. Então, assim, mais um tipo de discriminação ostensiva, não é? E, finalmente, um médico também de Stanford dizendo que não era suficiente você ser bom, você tinha que ser, assim, excelente, para que você pudesse, então, ser aceito pelos seus pares, né? Coisas que muitas vezes não eram exigidas de outras pessoas, justamente a questão do ableísmo. Falando exatamente nesse tema, literalmente mesmo, não é? Essa reportagem da BBC News, também entrevistando médicos, traz à tona o tema mesmo, ableísmo. E uma das entrevistadas diz exatamente isso. Ó, se eu dissesse a palavra dor, os meus colegas, então agora ela está falando não só ela é uma estudante de medicina, não está falando não só dos seus preceptores, né, dos seus professores, mas também dos próprios colegas, né? Era como se eu estivesse usando uma linguagem que eu estava, na verdade, preguiçosa, que eu não podia exercer o meu trabalho, fazer o meu trabalho, exercer a minha profissão. Então, assim, ela disse ainda que tudo que ela sentia como se tudo que ela dissesse pudesse ser usado contra ela em algum momento. Então, as pessoas querendo pegá-la, talvez, numa mentira, né, numa dissimulação. Peraí, você não estava andando 2 dias atrás? Por que você não está podendo andar agora? Então, assim, que às vezes até questões jocosas ou mesmo ofensivas eram utilizadas, né? E, finalmente, essa última do New York Times, que fala de um médico que tinha tudo para ser extremamente privilegiado, né? Louro, alto, dos olhos azuis, caucasiano, como ele mesmo se define. Ele disse que poderia estar perfeitamente vestindo um jaleco branco ali nos pés da cama de um paciente. Esse médico, ele sofreu um agravo na coluna cervical durante a sua formação, né? Então foi uma condição que não era pré-existente à sua chegada no curso de medicina, e a partir daí
Então, ele vive numa cadeira de rodas e ele fala exatamente isso, que isso nos lembra que em algum momento da vida nós também seremos pacientes e às vezes naquele momento é que a gente menos espera. Então, aqui nessa outra fala é justamente quando ele diz, né, que poderia estar lá aquela condição de bastante privilégio, mas que agora ele é um cara numa cadeira de rodas sentando exatamente ao lado dos pacientes. E aí nós temos uma outra lado da moeda, um outro lado da moeda, né, que vem de encontro a essa questão da discriminação, que é justamente, eu vou botar entre aspas, daqui pode soar, né, uma vantagem, que é justamente essa empatia, não é, de alguém que está acostumado a lidar com as dores a partir das suas próprias vivências, de entender a dor do outro e a partir dali criar um relacionamento muito mais profundo com o seu paciente, permitindo assim, não é, que haja uma troca, não é, muito mais intensa. Bom, então, isso leva a uma diversidade da força de trabalho, a presença das pessoas com deficiência junto aos demais, nada mais é do que o reflexo de uma sociedade. Se as pessoas com deficiência estão na sociedade de modo geral, por que não estariam dentro da medicina? Né? Qual seria essa necessidade de julgar os médicos como infalíveis ou como super-heróis, ou como, melhor até, vou até me modificar aqui a minha fala, como se o fato de a pessoa estar com deficiência fosse torná-la falível. Obviamente, existem algumas limitações, porém, nós já vimos aqui ao longo de todos esses nossos encontros que é exatamente a falta de acessibilidade, a falta de adaptabilidade é que faz com que essas pessoas muitas vezes não possam exercer, né, as suas capacidades, que elas são extremamente capazes, como qualquer uma outra pessoa, né, guardadas algumas proporções em algumas situações específicas. Então, esses elementos simpáticos, eles favorecem diversos insights, né, por causa das experiências próprias. Então, assim, os estudos sobre essas questões envolvendo os alunos no curso médico que sofressem de algum tipo de agravo da saúde, que levasse a algum tipo de deficiência, fosse ela física, fosse ela cognitiva, enfim, de alguma ordem, eles tiveram início na década de 80, né, em 3 países, né, aliás, em 3 segmentos, no Canadá, nos Estados Unidos e no Reino Unido, né, falando então da formação médica, dizendo que as universidades não fazem mais nada do que a sua obrigação. Eu estou aqui sendo, né, resumidamente, até crua. Não faz mais nada do que a sua obrigação em manter as suas instalações, né, todos os seus aparatos, convenientes para que as pessoas com deficiência possam estar ali, porque ela tem que espelhar os valores sociais, né? Os médicos com deficiência, eles podem ser tão competentes quanto qualquer pessoa, né? Além disso, eles têm a possibilidade de desenvolver, como já foi dito, uma empatia que é única. Bom, essa acessibilidade, ela não é só uma barreira ao estudante, vai ser também ao profissional. Então, vimos, como eu disse, né, na apresentação de Isabela, na semana passada, as questões, né, que valem para todos, tanto para pacientes quanto para profissionais, e para, além disso, no momento de fazer um exame, por exemplo, as macas, né, onde o próprio doente vai se deitar, teriam que estar adaptadas à altura. A gente está falando aqui mais especificamente dos cadeirantes, porque a gente vai ver que normalmente são, além dos transtornos mentais, depressão e tudo mais, mas a deficiência física, propriamente dita, ela se traduz muito mais na presença, quando a gente fala de estatística, né, das pessoas com dificuldade de locomoção. Então, essas universidades, elas teriam que brigar para atrelar aos seus protocolos, né, essas instituições, atrelar aos seus protocolos, tanto as leis, né, quanto os princípios. Assim, é impressionante que a gente precisa de uma lei para que princípios humanitários, princípios, né, sejam respeitados. Caso contrário, né, em algumas circunstâncias, pessoas que se veem
como o caso daquele médico, né, que teve o agravo nas suas cervicais, se veem muitas vezes forçadas a uma aposentadoria precoce, porque não conseguem trabalhar. Eventualmente, na questão da reabilitação, você poderia mudar, digamos assim, às vezes algumas atividades elas passam a ser fisicamente muito mais exaustivas, mas a medicina é um campo amplíssimo, então se a pessoa naquele momento se sente mais exaurida em praticar algum tipo de atividade, ela pode perfeitamente passar para um outro que fosse também mais confortável. Não necessariamente a pessoa teria que se aposentar, né, depois de um agravo de saúde. Então, na verdade, existe muita preocupação, né, em relação a esses médicos, se vai permitir que esses médicos com deficiência vão continuar praticando a medicina, porque os hospitais, eles muitas vezes eles não querem dar suporte a esse staff, aspas, inefetivo, né, com limitação, né? Então, o médico disse que não fosse o bastante uma perda financeira, porque você vem acostumado a trabalhar num determinado ritmo, de repente você tem que passar por um processo de reabilitação longo, né? E aquilo ali tudo muda. Ainda assim, você tem que encarar muitas vezes uma aposentadoria compulsória, que é extremamente frustrante, né? E isso mexe também, obviamente, né, com todas as questões psíquicas envolvidas. Bom, também, bem recente, esse estudo foi publicado em 2020 e foi feita uma atualização agora em 2021, um outro levantamento da Associação Médica Britânica que fala que 55% dos profissionais e estudantes que requeriram ajustes razoáveis, né, às suas instituições, seja de trabalho, seja de ensino, eles afirmaram que obtiveram, ou seja, pouco mais da metade. 45 aí já não conseguiram, né, ter as adaptações necessárias. Além disso, 2/3, né, mais do que isso, tem preocupações quanto a tratamentos desfavoráveis, se na hipótese, né, de sofrer de alguma deficiência ou mesmo uma doença crônica que seja limitante. Menos da metade declarou que os colegas forneceram algum suporte na sua condição de saúde, certo? E quase a metade, né, disse que se sentiu muito pressionado quando teve também alguma situação de saúde a reassumir logo as suas funções, mesmo sem estar ainda se sentindo apto, né, para isso, mesmo sem estar preparado, mas que havia uma pressão no sentido de retornar. Então, para dar uma outra ilustrada em tudo isso que eu estou falando, ai meu Deus, tenho que correr, a gente começou muito atrasado, né, pela minha inabilidade tecnológica. Oi? Eu não estava ouvindo, eu pensei que tinha havido uma queda na conexão, mas agora eu estou. Obrigada, professora. Então, falando para ilustrar ainda mais, né, tudo isso que a gente vem tratando até aqui, um outro estudo, dessa vez australiano, um estudo transversal, foi feito por essa dupla de pesquisadores, também agora, em 2019, e eles deixaram numa plataforma um acesso para que pessoas que quisessem responder, e 209 pessoas se dispuseram a participar desse estudo. Elas estavam com a sua identidade, obviamente, guardada, né, resguardada, e o estudo fez uma abordagem quantitativa e também qualitativa, certo? As pessoas que responderam a essa pesquisa variaram entre 17 e 71 anos, e a maioria delas se identificou como mulher. Eles, na parte quantitativa, eles perguntaram o seguinte: você conhece alguém que tem uma doença de longa duração, que tem alguma deficiência, que tem um transtorno mental? E qual é o seu nível de relacionamento com essa pessoa? Então, a maioria esmagadora disse que sim, né? Porque aí, nesse caso, ele responder sim ou não. A maioria, né, mais de 2/3 responderam, 68%, que conheciam pessoas com algum tipo de transtorno mental, incluindo aqui depressão, esquizofrenia, algumas condições, até como autismo, outras situações paralelas. Dentre as desordens físicas, foi aquilo que eu disse, os cadeirantes, então, eram bem frequentes, também juntamente com os deficientes auditivos e visuais. E, finalmente, qual é o relacionamento? Então, a maioria eram,
parentes, né, ou amigos próximos. Ok, então, nessa parte aí, foi a primeira etapa, né? Depois, de uma forma geral, você acha que uma pessoa que pensa, né, que uma pessoa com deficiência ou uma doença crônica, ela deveria ser aceita em uma escola médica? A maioria também respondeu que sim. Tinham 3 respostas possíveis: sim, não ou não tenho certeza. Muito bem. A partir daí, foram então para a parte, né, mais qualitativa, perguntando os porquês, o que você acha. E eu selecionei aqui algumas respostas para a gente ver o nível até de, eu vou chamar crueldade? Sim, né? Vamos lá. A profissão médica deveria refletir a diversidade da comunidade. Então, sim, que as pessoas com deficiência estariam perfeitamente adequadas, né, dentro do contexto das faculdades de medicina. Aqui estava falando mais especificamente do treinamento médico, certo? Aí uma outra pessoa dizia que sim, que o fato dessa pessoa ter uma, que chamou de vida, experiências de vida real, né, dessas condições que eles mesmos vão enfrentar, poderia, inclusive, ajudar. Aí uma outra pessoa disse assim, não, a gente tem que ser realista, né? A gente não pode construir esperança nas pessoas, gastar muitos dólares, né? Foi bem financista mesmo, né? Dando lugar para pessoas que provavelmente nem serão capazes, olha o Able aí, né? De trabalhar nessa carreira que escolheram. E, finalmente, essa pessoa disse assim, vantagem para quem? Né? Os médicos estão aí para a comunidade. A comunidade deveria, olha só, a comunidade deveria esperar apenas médicos que possam trabalhar, né, num alto nível, que possam funcionar num alto nível. Então, são, como eu disse, né, lá no comecinho, essas opiniões conflitantes, muito embora a maioria, né, pense que nada mais justo de que, e não é mais que obrigação, que as instituições se preparem para receber pessoas com algum tipo de limitação. Muito bem. Aí a gente passa, então, para os dados do Brasil. Essa coluninha em azul aqui são dados de 2017, um levantamento do CFM, no Conselho Federal de Medicina, que aconteceu da seguinte forma. Em 2015, um professor da UFRJ, que também era conselheiro, foi convidado para fazer uma mesa redonda num congresso falando sobre acessibilidade num congresso de educação médica. E ele foi a esse congresso, professor Sidney Ferreira, e ele foi a essa mesa redonda, e a partir daí ele teve essa ideia de envolver o CFM num levantamento nacional sobre os médicos, né, os profissionais com algum tipo de deficiência. Está muito ruinzinha a tabelinha aqui, os números estão muito pequenininhos, mas pouco mais de 240 pessoas tinham respondido essa pergunta. Assim, perdão. Então, ele foi para esse evento em 2015. Em 2016, o CFM começou a fazer esse levantamento, então eram enviados e-mails para os médicos que estavam registrados em seus respectivos conselhos estaduais, e as respostas, obviamente, não eram obrigatórias, mas a partir de um recadastramento que estava sendo feito, num daqueles momentos tinham perguntas, se a pessoa tinha deficiência, se essa deficiência ela era pré-existente, se era congênita ou não, e aí outras informações, né, foram sendo retiradas dali. Então, apenas 200 do universo, né, atualmente no Brasil, cerca de, na verdade, 2019, né, 450 mil médicos, e aqui em 2017, apenas 200 e poucas pessoas haviam respondido. Já em 2019, essa adesão cresceu um pouco mais, mas também não foi muito. Esses primeiros estados aqui são praticamente os mesmos e quase a mesma proporção, tá? Em termos percentuais, quase a mesma proporção. Minas Gerais liderando o ranking, né? A única modificação que teve entre os 5 primeiros lugares foi que o Rio Grande do Sul, que mal aparecia, só tinha um caso entre os 200 e pouco, então deu 0%, né, não chegou nem a pontuar, aqui ele sobe, né, para quase 10%, então houve provavelmente